O meu nome é Miguel Castelo Branco, sou coordenador do Centro de Investigação WIBILI, afiliado na FCT, e também diretor do ICNAS. Trabalho na área da neuroimagiologia funcional, isto é um palavrão, portanto, dedico-me ao estudo do cérebro, quer em doenças neurodegenerativas, sobretudo envolvendo a visão, quer em doenças do neurodesenvolvimento, nomeadamente o autismo. Quanto ao livro da semana, eu decidi escolher não um, mas dois livros que li recentemente. Se calhar começava pelo último que li, é um livro de Machado de Assis. É um autor que eu gosto muito. Aliás, quando se lê os livros de Machado de Assis, sente-se o prazer que ele também devia ter como leitor. O Machado de Assis está registado na Biblioteca do Rio de Janeiro como leitor desde os 14 anos e os livros dele têm uma densidade psicológica e vão muito à pessoa humana, portanto, em toda a sua multidimensionalidade, e é isso que eu gosto nos livros dele. São livros do tipo novela. Um dos primeiros livros que eu li dele era O Alienista, portanto, que também são livros que vão muito à matiz psicológica das personalidades, e portanto a razão por que eu escolhi este livro, Quincas Borba, não é porque eu conhecesse fosse o que fosse sobre o livro, mas sim pelo autor, Machado de Assis, que é de facto inigualável na literatura portuguesa, e eu recomendo vivamente a quem não conhece que leia Machado de Assis. Ele tem uma história curiosa, portanto, ele é descendente de escravos, e portanto é uma pessoa que analisa a sociedade do Rio de Janeiro, sociedade carioca da época, e portanto que diz muito aos portugueses, porque como nós sabemos a sociedade do Rio de Janeiro está muito influenciada pela cultura portuguesa, e ele vem de raízes sociais baixas e mesmo assim consegue ter acesso a todos os estratos sociais do Rio de Janeiro. Portanto, é muito interessante, é um clássico. Portanto, falar no livro da semana de um clássico, eu acho que devia falar, e escolhi o Machado de Assis. Há um outro livro completamente diferente, recente, não tão recente como isso, em termos foi publicado em 2003, O Estranho Caso do Cão Morto. Isto é um livro muito interessante, esteve nomeado para o Booker Prize e ganhou o Whitbread Prize também no Reino Unido, e tornou-se um best-seller incrível, porque só os livros de Dan Brown no Reino Unido ganham a nível de vendas com este livro. E não deixa de ser muito curioso, porque é escrito pelo Mark Haddon, que é um escritor de literatura infantil e juvenil, e que escreveu um livro para crianças e adultos. Já vou dizer sobre o que é. E também é muito curioso, quando ele submeteu o livro, ganhou vários prémios de literatura infantil, mas este é um livro para todas as idades. E curiosamente, quando ele submeteu então às editoras, foi decidido ser publicado quer por uma editora de livros juvenis, quer por uma editora de livros para adultos, e em ambos os casos o sucesso foi tremendo. E é um caso totalmente inesperado de sucesso, para além do valor literário. Claro que eu não o comparo ao Machado de Assis, mas é um livro muito interessante também pela sua matiz psicológica. Eu não sei se tem aqui um defeito de ofício, não é? Este livro, o autor põe-se na perspectiva de uma pessoa com autismo altamente funcionante. O que é que isto quer dizer? São aquelas pessoas com autismo, portanto a personagem principal tem autismo, mas tem dotes muito particulares no domínio da matemática. Aquilo a que nós poderíamos chamar, embora eu não goste muito destas caricaturas, um autista com características de sábio, que gosta muito de livros policiais e tenta decifrar um enigma, que é o caniche morto por alguém. Portanto, alguém matou o caniche da vizinha. E ele tenta resolver este pequeno enigma policial, que depois nós vimos ver ao longo da história, que se intrinca muito com a história pessoal deste menino, que os pais se divorciavam, portanto há toda a matiz familiar do caso, mas que tem aspectos pesados, não é? Porque nós falamos da separação da família, da rejunção ou não da família, do apetite que ele tem pela matemática. Os capítulos estão numerados em termos de números primos, porque ele consegue enumerar os números primos até aos vários milhares. E, portanto, nós vemos o autor, que tinha experiência em trabalhar com autistas, vemos o autor pôr-se na cabeça de uma pessoa
como uma cognição totalmente diferente. E isso é fascinante e o que é incrível é como é que as pessoas aderem, como é que um livro destes se torna um sucesso. Porque, de facto, o autor consegue que nós nos coloquemos como se fosse no cérebro daquela criança, que é um adolescente. Portanto, o livro é extraordinariamente interessante. Eu não vou contar a trama policial. O título do livro em inglês, A Curious Incident of a Dog in Nighttime, é um trocadilho com um dos contos do Sherlock Holmes. Portanto, também tem aqui um lado de enigma, mas é muito interessante como é que nós empatizamos com uma criança que é diferente. E, portanto, é um livro que se lê num fôlego, portanto, é um livro que eu também recomendaria como livro da semana.